bom dia, 9 horas da manhã e 7 minutos, horário oficial de Brasília, dia 25 de abril do ano de 2022, o único 25 de abril do ano de 2022 da história da humanidade, da história da sua vida. Mais um dia aí que nós temos a oportunidade de dar um verdadeiro ponto de virada na história de nossas vidas, mais um dia que nós temos aí a chance, a oportunidade de mudarmos a nossa história intencionalmente. Nossas histórias sofrem influências internas e influências externas. A vida está sempre aí trabalhando, né? Por mais que não pareça, mas está sim 24 horas por dia trabalhando para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, através aí de uma força de amor incondicional que a vida tem por nós, nos pondo muitas vezes em situações difíceis, em situações agudas, em situações que são necessárias, que se fazem necessários aí o rompimento dos nossos limites, o rompimento das nossas limitações, ou seja, a vida sempre puxando a corda para que a gente possa dar conta das nossas dificuldades, das nossas questões, né, dos nossos problemas práticos cotidianos, né, que são eventualmente reflexos também da forma como nós muitas vezes vamos nos acomodando perante a nossa história, muitas vezes vamos deixando a história correr solta, vamos deixando aí as coisas acontecerem sem darmos a devida atenção, sem termos a devida concentração, aquilo, né, que nós estamos semeando dentro de cada um de nós, a história que nós estamos contando dentro de cada um de nós, a história que nós estamos plantando dentro de cada um de nós, através aí da forma como nós pensamos eventualmente no correr dos nossos dias e a forma como nós sentimos, né, nossos sentimentos a respeito de tudo que acontece à nossa volta e de como nós vamos então semeando consequências inconscientes que nós vamos ter que dar conta delas lá na frente. Em consequência a essas condições, a vida também vai dando aí, né, as suas pancadas, as suas bambuzadas, para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente simplesmente se torne mais proativo em relação às nossas questões, mais proativo em relação à nossa vida e à nossa história. Eu tive pensando muito esses dias aí a respeito de como nós facilmente podemos nos tornar grandes diretores da nossa história, grandes diretores da nossa vida, grandes diretoras da sua vida, da sua história, como nós podemos executar essa função, que é uma função que eu executo, né, desde jovem, desde muito jovem, e que cada vez mais eu vou relacionando esta função à forma como nós levamos as nossas vidas. Existem vários tipos de diretores, assim como existem vários tipos de pessoas, né, diferentes, e cada um tem uma forma diferente de levar a sua história para frente. Cada um tem um jeito pessoal, particular, de tocar a sua história para frente. Mas uma das características que prejudicam muito, né, muitas pessoas, assim como é uma característica que enfraquece muitos diretores, que eu vi no correr da minha vida, né, muitos diretores ficando aí pelo meio do caminho, apesar de serem extremamente talentosos, apesar de serem extremamente capazes de realizar grandes obras, né, existia uma coisa que os impedia de avançar e de poder realizar suas grandes obras e de poder realizar aí grandes filmes, grandes novelas, grandes projetos, enquanto outros que nem eram tão talentosos assim, que nem eram tão excepcionais assim, conseguiram estar à frente, né, na realização de muitas coisas bacanas no correr das suas histórias de vida, no correr das suas histórias de vida profissionais, vamos dizer assim. Da mesma forma, nós seres humanos,
funciona absolutamente igualzinho. Ou seja, muitos de vocês que estão hoje aí escutando essa live têm potencial absolutamente incrível, espetacular e maravilhoso dentro de vocês. Muitos de vocês têm um potencial que nem vocês imaginam, ou muito pelo contrário, às vezes sim, têm consciência desse potencial, mas não sabem como se utilizar da melhor forma desses poderes que você tem dentro de você, desses potenciais, dessas características maravilhosas que você dispõe dentro de você e que muitas vezes ficam bloqueados, ficam retidos, ficam aí impedidos, né, de transbordarem para vocês poderem aí atingir níveis muito mais altos de experiências de vida absolutamente maravilhosas. Esses bloqueios e esses impedimentos acontecem por uma série de fatores. E hoje eu vou só dispor de um deles para você se concentrar nesse, para depois nós podermos ir trabalhando os próximos, até que você se forme uma grande diretora, um grande diretor da história da sua vida, ou seja, aquela pessoa que é responsável, autorresponsável por tudo que acontece, que chama para si a responsabilidade pela condução da sua vida, pela condução da sua história, aquela pessoa que, independente do fator culpa, né, se é culpa de um, se é culpa do outro, se é culpa do governo, não interessa de quem é a culpa, você tem a responsabilidade de dar conta da sua história de vida, uma vez que essa é uma consequência que você vai ter que vivenciar, que você vai ter que pagar o preço da existência, né, pela sua vida. Então, direcionar a sua história de vida é algo absolutamente fundamental, que você tenha clareza de como fazer isso, tenha clareza de como levar esse jogo, uma vez que se nós desligarmos, né, dessa responsabilidade, se a gente se ausenta dessa cadeira do diretor, da diretora da sua vida, pode ter certeza, a coisa vai sair de qualquer jeito e lá na frente não adianta ficar reclamando, que é, na verdade, o que a maioria das pessoas fazem. É um dos esportes nacionais preferidos, a reclamação é um dos esportes nacionais mais praticados pela nossa população, e pode ter certeza, isso não é um problema só do nosso país, isso é um problema mundial, né? A maioria das pessoas, claro, tem facilidade em reclamar, uma vez que reclamar é a coisa mais fácil que nós podemos fazer na nossa história. Eu posso estar aqui sentado e começar a reclamar de tudo e de todos, e não há coisa mais simples de ser feita, né, do que eu ficar aqui reclamando e me lamentando da minha sorte, do que as pessoas fizeram, do que as pessoas deixaram de fazer, né, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Então é muito fácil eu ficar aqui sentado na cadeirinha confortável e ficar reclamando. A coisa mais difícil, e é justamente esse fator que faz com que a gente vire o nosso jogo, com que a gente realmente assuma o papel, o personagem do diretor, da diretora da história da sua vida, é justamente nós fazermos aquilo que nós não queremos fazer. Esse é o grande lance, esse é o grande ponto, ou fazer aquilo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. Buscar correr atrás justamente do que a maioria das pessoas não está disposta a buscar. Fazer aquilo que você não quer fazer é justamente um dos segredos, um dos pontos chaves, aonde você vai descobrir como você vai conseguir aumentar, subir o nível da sua existência, do valor da sua existência, justamente quando você encarar aquelas coisas, né, que nós muitas vezes não queremos encarar, ficamos fugindo, ficamos criando todos os pretextos possíveis para não fazer, ficamos aí alimentando, né, a busca pela responsabilidade dos outros, etc e tal, ao invés de nós assumirmos as rédeas da nossa história, assumirmos aí, né,
com a mão firme aquilo que nós não queremos fazer. E isso faz toda a diferença. É isso justamente que destaca, que muda, né, o caminho de uma pessoa, né, do caminho normal, do caminho reto, do caminho aonde fatalmente ele vai se encontrar lá na frente com consequências a serem pagas por não ter buscado fazer aquilo que deveria ter sido feito e que nós evitamos fazer porque é do instinto humano, é natural a gente não querer fazer determinadas coisas porque vai dar trabalho, porque na nossa cabeça isso é impossível, porque na nossa cabeça isso não tem jeito, não tem condições, não tem como. Então nós ficamos buscando não fazer determinadas coisas que nós deveríamos estar fazendo e que isso mudaria a nossa história. Muitas vezes influenciados por pessoas à nossa volta, que nós vemos não fazendo essas coisas e fala, tá vendo, fulano não faz e tá tudo bem com ele, o outro não faz e também tá indo muito bem, graças a Deus, eu também não vou fazer e tudo bem, né? Só que a responsabilidade da sua vida não é de ninguém, é sua. Quem vai pagar o preço, a conta da sua história só chega para uma pessoa, para você mesmo, para você mesma. Eu vi muitos diretores na minha história e muitas pessoas reclamando das suas histórias de vida, reclamando das suas vidas, porque justamente não tiveram força necessária, não tiveram o querer ou a clareza, o entendimento da necessidade de nós fazermos aquilo que nós não queremos fazer muitas vezes, porque o corpo se acomoda, porque o cérebro quer ficar em operação de descanso, porque nós sentimos, né, o cansaço, a lerdeza, a vontade de não fazer, a vontade de não mudar, a vontade de não criar um hábito novo, a vontade de não fazer algo diferente, a vontade de não acordar um pouco mais cedo, a vontade de não melhorar a nossa alimentação, não fazer um exercício, não buscar um novo estudo, não fazer um esforço a mais naquilo que nós almejamos para as nossas histórias, não dizer aquilo que nós estamos guardando dentro de cada um de nós, coisas que precisam ser ditas para pessoas que convivem com a gente, não dar aí, né, uma determinação clara a respeito, né, das nossas relações, das pessoas que estão se relacionando com a gente, não perdoar pessoas que precisam ser perdoadas, né, que nós devemos perdoar, afinal de contas, esse peso nós carregamos dentro de cada um de nós, não agradecer constantemente as coisas maravilhosas que nós temos, né? São várias coisas que nós vamos deixando de fazer, são várias coisas que nós vamos protelando fazer, são várias coisas que nós vamos empurrando com a barriga, vamos jogando para debaixo do tapete, e quando a gente vai olhar, tá aquela montanha debaixo do tapete, aquela montanha de coisas que nós simplesmente fomos empurrando, deixando, largando, né? E não fomos fazendo. E a consequência depois disso é nossa, só nossa e absolutamente nossa. Então, enquanto nós estivermos aí correndo a história de nossas vidas, é necessário assumirmos a responsabilidade por tudo o que nos acontece, por todas as consequências que nós estamos tendo que responder aí, por todas as coisas. Pode não ser sua culpa, provavelmente muitas coisas que acontecem não são sua culpa mesmo, mas tudo é tua responsabilidade. Tudo é sua responsabilidade. Eu nunca vi algo mais fora de propósito, né, do que pessoas que ficam buscando de quem é a culpa. Uma vez eu estava numa reunião de trabalho, né, e as pessoas falando de quem é a culpa porque esse estúdio não anda, as gravações da novela não andam, não acontecem, né? E de quem é a culpa, porque é o câmera, porque é o outro, porque é o piloto do estúdio, porque a produção, porque não sei o que, de quem é a culpa, de quem é a culpa, de quem é a culpa.
E quando na verdade cheguei e falei assim, gente, isso é uma discussão tão fútil, tão perdida. Qual é o jeito que nós vamos dar para resolver essa história? O que nós vamos fazer para dar conta de resolver o problema da produtividade do estúdio dessa novela? O que nós podemos fazer para mudar e alterar esse quadro que está nos incomodando e nos importunando tanto? É aí que a gente começa a se tornar propositivo nas nossas vidas. É aí que a gente deixa simplesmente de ficar gastando nossas energias, né, mentais, emocionais, jogando energia para o alto, para o nada, jogando o tempo de vida pela janela, tentando acertar coisas que não vão, tentando entrar em méritos que não vão nos proporcionar benefício algum. Não adianta ficar buscando o culpado, o responsável, a responsável, por que isso está acontecendo, né? Por que isso está, por que eu estou gerando aí essa consequência na minha vida? O que você pode fazer? O que você deve fazer e o que foi deixado de ser feito lá atrás que pode gerar consequências mais positivas para a sua história? O que nós podemos fazer em nosso benefício que nós não estamos fazendo e que vai proporcionar crescimento, amadurecimento, evolução pessoal e grande desenvolvimento das nossas experiências de vida? É aí que a brincadeira se torna diferente. É aí que a porca aperta o rabo. É aí que a coisa muda de figura, justamente quando nós falamos, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo a minha saraivada de gratidão logo quando eu acordo de manhã, eu não estou agradecendo as coisas maravilhosas que eu tenho na minha vida, e isso obviamente muda completamente o rendimento do meu dia, porque eu já acordo focado nos meus problemas, focado nas minhas dificuldades, focados naquilo que eu não tenho, naquilo que me falta, naquilo, né, que eu gostaria de ter e não tenho. Então, obviamente, eu já estou aí gerando uma energia de falta, uma energia de escassez, uma energia de pobreza na minha vida, porque se eu sinto falta, se eu não tenho, é porque eu estou, na verdade, tendo uma experiência de vida pobre, onde me faltam coisas, ao invés de eu estar mudando e alterando a minha condição pessoal, a minha energia pessoal, através de um exercício prático, simples, de ir exercendo, né, a minha intenção, a minha emoção de agradecimento pelas coisas que hoje eu tenho, de agradecimento pelas coisas boas que estão aí cercando a minha vida, por agradecer as minhas dificuldades, pois elas estão me proporcionando crescimento, estão me proporcionando uma melhora como ser humano, um rompimento dos meus limites, um mergulho para dentro da minha pessoa, aonde eu vou encontrar, né, os meus bloqueios, as minhas limitações. Ou seja, agradece e agradece. São coisas que a gente deixa de fazer, são coisas que a gente não quer fazer, são coisas que a gente nem encontra às vezes motivação para fazer, mas são as coisas que nós não queremos fazer que mudam a nossa história. São as coisas que nós não gostamos de fazer, ou não nos habituamos a fazer, ou não praticamos fazer, que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história. É justamente quando a gente começa a dar direção à nossa história, é quando nós vamos operar coisas que nós não queremos fazer muitas vezes nas nossas vidas, mas nós nos tornamos mais potentes no comando daquilo que nós achamos e entendemos como certo ser feito, e vamos lá fazer o que deve ser feito, e a partir daí nós vamos alterando completamente as nossas energias, e obviamente vamos colher um resultado completamente diferente lá na frente. Vamos colher um resultado completamente diferente, né, do que a colheita que muitos de nós
hoje está colhendo, justamente por termos ido deixando a vida nos levar, deixando o barco correr sem direção, né? Deixando as coisas irem acontecendo porque nós achamos que era perda de tempo, ou não tem motivo, ou não vejo por que, né, ficar agradecendo, ficar perdoando, estudar um pouco mais, fazer meus exercícios, fazer as coisas que eu deveria estar fazendo, buscar, né, algum conhecimento mais profundo, exercitar aquilo que eu estou recebendo como conhecimento, né, aquilo que muitas vezes eu mesmo fico aqui falando para vocês e tal, ou seja, o exercício, a prática, buscar fazer aquilo que nós não queremos fazer, um esforço um pouco maior, uma busca um pouco maior, ao contrário de nós ficarmos perdendo os nossos tempos, tentando achar a culpa é do fulano, a culpa é da cicrana, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque eu não sei o que, isso tudo já aconteceu, já foi, não vai mudar a situação nenhuma. Olha, eu tenho um culpado, mudou a situação? Não. Resolveu o teu problema? Não. Você simplesmente conseguiu atingir aí uma pessoa ou responsabilizar uma pessoa pela sua história de vida, e no final das contas, pode ter certeza, a conta vai chegar para você, não vai chegar para o teu culpado. Isso no tribunal lá de cima não vale nada. Ou seja, olha, papai do céu, deu um problemão na minha vida lá, deu um cocoreco danado e tal, mas a culpa é dele, ó, a culpa é dela, foi ela que me impediu, foi ela que cagou minha vida, ou foi ele que cagou minha vida e tal. E ele vai falar assim, mas a vida é sua, a história é sua, a história dele, ele vai resolver, a história dela, ela vai resolver. A sua história de vida é sua, a responsabilidade pela condução e pelo direcionamento da sua história é sua. Então não tem como nós escaparmos dessa brincadeira, não tem como. Kéfera, bom dia, você está acordado essa hora, Kéfera? O que você está fazendo às 9 horas e 29 minutos da manhã assistindo esta live com esse seu amigo que vos fala aqui? Um beijo, Kéfera, uma das maiores atrizes desse país, uma estrela. Kéfera, um beijo para você, muito grande, um beijo carinhoso para você. Então o que acontece? É quando nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer, quando nós não buscamos fazer aquilo que geralmente a pista é o que eu estou evitando fazer, que eu deveria estar fazendo, o que eu não estou querendo fazer, que eu deveria estar fazendo. Aí eu vou achar os pontos que estão impedindo a minha mudança, o meu crescimento e o meu desenvolvimento. Tomando café da manhã e começando o dia com essas palavras incríveis que você sempre nos passa. Maravilha, Kéfera. Então, um beijo para você. Toma um café maravilhoso aí em meu nome. Pedro, hoje está difícil, suas palavras estão certíssimas. Mas, Érica, isso é um segredo, assim, que nós vamos... Por que a gente não... Por que as coisas não andam? Por que as coisas muitas vezes não mudam? Por que as coisas muitas vezes não acontecem? O que eu mais vi na minha vida foram pessoas reclamando. Foram pessoas que ficavam ali reclamando mesmo. Reclamando. É a coisa mais fácil do mundo de fazer, gente. Reclamar e achar culpado. Isso aí qualquer pessoa faz. Isso não transforma você numa pessoa melhor. Isso não faz a gente se transformar num ser humano melhor. Isso não rompe os nossos limites. Isso não nos oferece um caminho de crescimento. Isso não nos dá aprendizado, evolução, crescimento, desenvolvimento. Isso não dá nada. Isso é uma perda de tempo. Isso é só uma enrolação para nós continuarmos não fazendo as coisas que nós realmente deveríamos estar fazendo e que iriam mudar completamente a nossa história, né? O quanto que eu lembro de eu ter buscado, né, no trabalho uma dedicação um pouco maior, e todo mundo falava, você é doido, você fica na ilha de edição até de madrugada e tal. Estava aprendendo coisas que eu considerava importante aprender, porque lá na frente depois não havia a necessidade da reclamação. As coisas vieram, as coisas chegaram, justamente porque o processo de busca, de aprendizado
de crescimento, ele foi mais intenso do que muitos que depois ficavam ali reclamando porque a empresa, porque isso, porque aquilo, porque eu não consigo, não dá conta, eles não me dão oportunidade, eles não me dão chance, eles não me dão espaço. Oportunidade, espaço e chance, tudo isso são coisas que são conquistáveis, são coisas conquistáveis, não são coisas doáveis. Não é por doação que a gente consegue espaço, que a gente consegue condição, que a gente consegue evoluir como seres humanos. Não é por doação divina, não é por doação de outras pessoas, é por mérito, é por conquista, é por busca, é por esforço, é por cair para dentro que a gente consegue aí ir buscar os nossos caminhos de crescimento, de evolução. É justamente fazendo aquilo que a maioria das pessoas evita fazer, é justamente ir buscar fazer a mais do que as outras pessoas estão fazendo, é justamente mergulhar nessa intensidade de busca, de querer, de vontade, de cair para dentro, enquanto a maioria das pessoas está empurrando com a barriga, reclamando e buscando, né, se tornando, na verdade, o que muitas pessoas se tornam, escravos, né, da busca de prazer dos seus corpos, né, o corpo e a mente que só querem, na verdade, instintivamente descansar, relaxar, ficar tranquilo, ficar em paz o tempo inteiro. A mente e o corpo estão buscando o menor esforço possível, o tempo inteiro a mente e o corpo estão, enquanto materiais, ferramentas que nós obtemos para poder operar aí as realizações que nós queremos realizar em nossas vidas, estão buscando o tempo inteiro a lei do menor esforço, a lei, né, da acomodação. É justamente quando nós buscamos o caminho oposto, ou seja, ir fazer aquilo que muitas pessoas evitam fazer, é que nós vamos conseguindo, né, transformar as nossas histórias. Ou seja, muitas vezes é atacar um princípio, muitas vezes é uma pancada só que nós temos que dar, um enfrentamento só que nós temos que exercer, uma busca só que nós temos que operar, e que nós vamos conseguir romper com aquilo que está nos bloqueando, com aquilo que está nos travando. Uma pancada só e um enfrentamento só, muitas vezes, é o que se faz necessário. Um hábito só, né, alimentando a você, é o que pode mudar completamente a sua história, mas um hábito adquirido, que necessita ali de pelo menos 21 dias de busca, todo dia ali, habituando, né, o agradecimento constante, a atenção no excesso da reclamação ou no que você está gastando como tempo de vida atrás de culpados e de culpadas, né? Você não é o xerife da sua vida, você é o diretor, a diretora da sua vida. Cabe a você correr atrás de resolver as questões que lhe são postas na sua frente, né, e na sua vida. Isso vai te capacitar a dar conta de resolver muitas situações que não tem nada a ver com você, que são situações externas, né, que são acontecimentos que vêm da vida para que a gente possa, enfim, né, que pega a gente de surpresa, mas você já está mais preparado, você já está mais preparada para poder dar conta de solucionar questões que são externas a nós, que vão acontecer na sua vida, que vão te surpreender, que vão te pegar no contrapé, e você vai precisar estar preparado, fortalecido e fortalecida para poder dar conta de virar esse jogo, para poder dar conta, né, de resolver as questões que fogem do seu alcance. Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. A sua vida é sua responsabilidade. E nós, como diretoras da nossa história, temos absoluta responsabilidade sobre tudo que nos acontece. A partir do momento em que nós assumimos essa questão, né, fica tudo muito mais claro para a gente. E assumir a responsabilidade é sim ir lá fazer aquilo que muitas vezes nós estamos protelando fazer, nós estamos evitando fazer, nós estamos nos bloqueando fazer, nós estamos nos impedindo de fazer, porque
quando ou é uma conversa, ou é um hábito de agradecimento, ou é perdão, ou é um esforço, ou é uma batalha que você precisa fazer, ou é uma busca um pouco maior, ou aumentar o seu grau de fé em você mesma, em você mesmo, ou é a projeção, né, de um ideal de vida que você escutou falar sobre isso na semana passada, mas acabou não fazendo projeção nenhuma, você simplesmente escutou, achou mal barato a conversa e deixou de lado, né? Ou é a busca por alguma outra coisa, né? O largar alguma coisa que muitas vezes nós nos apegamos, que nós estamos ali, né? Sem isso eu não sei como vai ser minha vida, sem isso eu não vou ser feliz, mas é importante tirar peso das suas costas, é importante tirar peso da sua vida, é importante falar, eu não preciso disso, eu não preciso disso, minha vida pode correr para essa direção aqui, sem que eu precise ficar carregando esse peso todo, né, para poder dar certo. Por exemplo, quando dirigia lá umas cenas, a Kéferazinha sabe que ela estava lá comigo, fazendo novela, e muitas pessoas falavam, você não vai botar uma câmera aqui, você não vai botar uma câmera aqui, você não vai botar uma câmera assim, você não vai botar uma câmera assado. Falava, não vou botar nada disso, porque a cena não precisa de nada disso. Isso é uma cena simples, a atriz e o ator são suficientes, a história é maravilhosa, eles dois são maravilhosos, vão fazer uma cena linda. Nós não precisamos ficar gastando tempo, né, achando outros planos aqui, porque isso aí é o ego da gente, né, querendo mostrar como nós filmamos bem, como nós somos bons, né, de câmeras e tal, de posicionamentos, etc e tal, e não precisava de nada disso. Não precisava de nada disso. A simplicidade das cenas, muitas vezes, era o suficiente para tocar o coração dos espectadores. A simplicidade da sua vida, muitas vezes, pode ser o suficiente para tocar o seu coração.